chamo Gisele Machado. Nosso programa de hoje vem recheado de histórias preparadas com muito carinho para vocês, alunos do quarto ano carioca, quinto e sexto ano. Mas é claro que você, aluno de qualquer ano de escolaridade, pode e deve ficar conosco na aula de hoje. E eu me chamo Priscila Almeida. Hoje, teremos a continuação da linda contação que passou na segunda-feira. Se você viu a primeira parte da história que mora nas coisas, agora já saberá a continuação. Mas se não viu, não fique fora dessa parte de hoje. E depois é só dar uma passadinha rapidinha lá no nosso canal do YouTube, Sala de Leitura SME Carioca, e conferir tudinho. Bem, sabemos que alguns óculos protegem os nossos olhos do sol, enquanto outros nos ajudam a enxergar melhor. Vimos na primeira parte do vídeo que os óculos são especialmente mágicos. Isso aí, são mágicos porque faz a gente enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Contam as histórias que moram nas coisas. O programa de hoje nos traz a continuação dessa história emocionante, cheia de aventura, dos 4 amigos que nas suas férias tiveram uma bonita surpresa. Vamos de vídeo? Inacreditável! Exclamou a menina. Além de conhecer a história da cama, eu também vi as pessoas que já dormiram nesta aqui no quarto. Ela é muito antiga. Seu último dono foi um senhor que tinha um jeito meio triste. Poxa, admirou-se Luciana. Olhando, a gente não diz que esses objetos podem ter tanta história. Julinho encontrou um pente no banheiro e também quis fazer a sua experiência. Depois que a voz acabou de falar, ele contou aos amigos o que tinha visto e ouvido. A palavra pente vem do latim pecten, que é o nome de uma concha com formato semelhante aos dentes deste objeto. Civilizações muito antigas já fabricavam pentes, usando ossos de animais e madeira. Para os egípcios, os pentes eram objetos de luxo. Muitos deles eram cobertos por ouro e pedras preciosas. Foram os romanos os responsáveis por reduzir o seu tamanho, de modo que hoje possamos levá-los até mesmo no bolso. As crianças ficaram encantadas. Os óculos tinham tornado o mundo das coisas um lugar 1000 vezes mais interessante. De repente, Serginho teve uma ideia. A gente podia criar um museu aqui mesmo nessa casa. Podemos procurar o dono e pedir autorização. O museu mostraria esses objetos e muitos outros. Pode ser qualquer coisa que usamos no nosso dia a dia, coisas às quais a gente não dá importância. Daí, com a ajuda dos óculos, vamos escrever a história de cada uma delas e colocar ao lado. Boa, Serginho, aprovou a Luciana. Vai ficar sensacional. Luciana lembrou que estava quase na hora do lanche. Precisavam voltar. Guardaram óculos na gaveta e pegaram o caminho de volta. Todos acharam melhor não contar nada para o vovô naquele momento. É que os adultos, às vezes, não acreditam nas coisas mágicas. Durante o lanche, perguntaram sobre o antigo morador da casinha. O vô Léo contou. Já faz tempo que ele morreu. Eu ouvi falar que ele era um professor muito culto e respeitado, que vivia na capital. Seu nome era Teodoro. Um dia ficou muito doente. O médico aconselhou a morar no campo, e então ele veio para cá. Passava o dia todo em casa, lendo um livro atrás do outro, pesquisando sem parar. Por causa da doença, nunca mais deu aulas. Antes de morrer, Teodoro doou a sua casinha para o município, pois o seu sonho era transformar o local num centro cultural. Que pena! Até agora não se fez nada lá. Tem gente que fala em demolir a casa. Se Teodoro soubesse disso, iria ficar bem triste. Pois agora eu acho que ele vai ficar contente, exclamou a Carolina. O avô não entendeu, mas logo o Serginho disfarçou, dizendo que era maluquice da menina.
Voléu era sabido. Naquela hora, ele deixou passar. Mais tarde, porém, chamou a neta Luciana para uma conversa. Já no outro dia, quando as crianças tentaram voltar à casinha do professor, encontraram o caminho fechado. Uma cerca de bambu tinha sido colocada na trilha, dos dois lados. O mato era fechado e não dava para passar. A frustração foi grande. Luciana contou que tivera de falar sobre os óculos ao avô, mas não entendia por que daquela cerca. Com certeza, começaram a demolição. Adeus óculos mágicos, adeus museu, lamentou Juninho. Naquele dia, não viram mais o vovô. Os dias foram passando. Certa manhã, Voléu chegou exclamando: surpresa! Pediu que as crianças o seguissem. Todos pegaram a trilha que levavam até a casa do professor Teodoro. No caminho, viram que a cerca tinha sido retirada e a paisagem estava novamente livre. Quando chegaram, quase não acreditaram no que viam. A casinha estava restaurada, parecia nova. Vovô explicou. Depois que a Luciana me contou da história dos óculos, resolvi ir até a prefeitura para saber o que ia ser feito com a casa. Descobri que o projeto de transformá-la em um centro cultural tinha ficado parado porque não tinham conseguido decidir se ia ser um museu, uma galeria. Aí dei a ideia do Museu das Coisas. Eles adoraram. Só que vamos precisar muito de vocês para montar a exposição, com a ajuda desse objeto maravilhoso. Dizendo isso, Voléu tirou do bolso os óculos mágicos e entregou sorrindo às crianças, que pulavam de contentamento. Vamos convidar todas as crianças da cidade para nos ajudar, disse Serginho. Ótimo, aprovou o vovô. Ah, eu ia me esquecendo. Venham ver se gostaram do nome. O avô retirou de trás da porta uma placa a qual se lia: Museu da História que Mora nas Coisas. Que emoção! Com certeza, o museu ia ser um sucesso. E, finalmente, o professor Teodoro ia poder compartilhar toda a sua sabedoria. Este museu deseja que, a partir de agora, você estimule sua criatividade e se encante com o mundo à sua volta. Valorize os objetos que o cercam no dia a dia. Pesquise, conheça sobre a sua história. Lembre-se, qualquer objeto pode ser super interessante, pois carrega consigo um pedacinho da história da humanidade. Ai, gente, um final lindo para essa história, não é mesmo? As crianças passaram a ver o passado, a história de cada objeto daquele. Que incrível! Podemos perceber que os objetos deixados ali na casa, eles tinham uma história, a sua criação, onde, por quem foram usados. Com isso, podemos afirmar que todos os objetos possuem uma história. E assim como os objetos, vocês também têm. Onde nasceram, onde vivem. Agora vamos observar alguns objetos diferentes por aqui e pensar: essa imagem te leva a pensar no passado ou no futuro? Vamos lá? Esta imagem. Vamos pensar um pouco. Será que as coisas de hoje em dia são iguais às de antigamente? O vídeo de hoje nos mostra que não. E ainda são diferentes de um povo para o outro, não é mesmo? Como eram os telefones de antigamente, por exemplo? Podemos dizer que eles são os pais dos nossos celulares, dos smartphones, dos nossos dias. Que tal você, então, fazer uma pesquisa sobre isso com a ajuda do seu responsável? Aproveite e registre tudo o que encontrar. Agora, pensando no museu que eles montaram no final da história, você sabia que os museus mostram coisas antigas e também atuais? Você conhece um museu ou centro cultural? Veja alguns museus da cidade do Rio de Janeiro.
Você pode fazer visitas virtuais através dos sites deles: Museu de Belas Artes, Museu do Amanhã, Centro Cultural Banco do Brasil, Museu de Arte do Rio. Agora nós vamos pensar em viajar, descobrir novidades, conhecer lugares, histórias de coisas e pessoas. Certamente você está aí pensando em pegar um ônibus, a estrada e ir por aí por esse mundão. Mas eu não estou falando de fazer todas essas coisas viajando, saindo efetivamente para a rua, não. Nós podemos fazer tudo isso sem sair do lugar. Isso mesmo, aí onde você está, você consegue viajar. Na história, as crianças conseguiram fazer isso através dos óculos mágicos. Mas nós, na vida real, podemos fazer isso através da leitura. Agora vamos ao lindo relato do Otávio Júnior, escritor, que fez algo muito parecido com o que as crianças da história fizeram. Mas ele fez com livros. Linda história a dele. Ele construiu uma biblioteca comunitária no Morro do Alemão. Roda aí. Olá, sou Otávio Júnior, autor do livro Da Minha Janela, e ele fala um pouco da minha trajetória na literatura. Eu iniciei como promotor de leitura dos Complexos da Penha e Complexo Alemão, atuando em um projeto chamado Ler e Desler Favela, que tinha o objetivo de democratizar o acesso à leitura nessas comunidades. Eu desenvolvi várias estratégias para aproximar o público da favela do objeto livro, e o meu desejo é que as pessoas das comunidades elas tenham esse acesso à literatura de uma forma qualitária, de uma forma lúdica, de uma forma mágica. O primeiro contato que eu tive com a literatura foi um contato muito inusitado. Foi a partir de um livro que eu encontrei em lixão, a caminho do futebol. Estou com um livro aqui, ele se chama Dom Gaton. Esse livro mudou completamente a minha vida, ele mudou completamente o meu rumo. E depois do episódio desse livro, eu passei a frequentar bibliotecas, no primeiro momento a biblioteca escolar, depois a biblioteca do meu bairro, e passei a ser o caçador de bibliotecas na cidade do Rio de Janeiro. De tanto ler, o meu desejo foi ser escritor. A ideia da Minha Janela surgiu a partir de uma questão assim, afetiva que eu tenho com a comunidade, que eu tenho com a periferia, com as favelas. E a minha ideia é juntar todas as comunidades em uma comunidade só, a partir da visão das três janelas, né? E a minha ideia era fazer brincadeiras relacionadas a imagens, no qual algumas crianças elas viam nas favelas a partir das suas janelas. Por exemplo, a visão que eu tenho desde criança é a visão da Igreja da Penha. E eu pensava muito nas visões das crianças que moram, por exemplo, na Mangueira, que tem a visão do Maracanã, na Rocinha, Vidigal, Chapéu Mangueira, que tem a visão do mar. Então, a minha ideia era fazer essas brincadeiras, de unir o Rio de Janeiro inteiro em uma favela só. E a escolha da ilustradora, da Vanina, é uma visão de ilustração de uma pessoa de fora, assim, até mesmo do Brasil. Lindo relato desse escritor brilhante, não é mesmo? Que ações você poderia fazer na sua comunidade para tentar criar algo para o bem-estar de todos? Será que poderiam criar uma pequena biblioteca como o escritor fez? Muitos livros contam as histórias das coisas. Pensem nisso. Esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tchau, tchau. É isso aí, Gi. Se cada um fizer bem a sua parte, todos saem ganhando. Esperamos que tenham curtido e tido várias ideias para movimentar o local aí onde vive. Mas se lembre, com cuidado, porque o coronavírus ainda continua. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau!